amores, tudo bem com vocês? Meus príncipes e minhas princesas desse Brasil! Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que foi a Revolução Inglesa. E eu tô trazendo esse resumo para vocês com todo carinho, com muito trabalho, então desde já eu peço para você valorizar, dar o seu joinha, tá bom? E vem comigo que hoje a gente vai estudar a Revolução Inglesa. Antes da gente começar de fato a falar sobre o que foi a Revolução Inglesa, eu vou voltar um pouquinho e vou falar sobre a dinastia Tudor. A família Tudor, ela reinou por muito tempo na Inglaterra, mais especificamente entre 1485 e 1603, tiveram, vários governantes da família. É importante a gente destacar dois. Primeiro, o Henrique VIII, que a gente vai ver, em algum vídeo aí do canal que eu ainda vou fazer para vocês, porque ele realmente foi uma figura muito importante da história da Inglaterra. É ele que vai fundar a igreja anglicana, ele rompe com o catolicismo e nasce, a partir dele, o anglicanismo na Inglaterra. E a última governante da dinastia Tudor vai ser a Elizabeth, a filha dele, com a sua segunda esposa, a Ana Bolena. Só que o que vai acontecer com a Elizabeth? Em 1603, ela morre e ela não deixa nenhum herdeiro, ela não teve filhos. Então, quem vai assumir, o trono da Inglaterra vai ser o primo dela. E aí a gente muda de dinastias, a gente vai entrar na dinastia Stuart, que é onde aconteceu a Revolução Inglesa, que a gente vai ver. Bom, então o primeiro monarca a governar a Inglaterra da dinastia Stuart foi o Jaime I. Ele já era rei da Escócia e ele era primo da Elizabeth. Ele vai assumir o trono inglês, só que tem um probleminha aí. A Inglaterra era um país de puritanos. O anglicanismo reinava desde a época de Henrique VIII. Só que a família Stuart é uma família muito católica. A Escócia era toda católica. Então, como é que vai ter um rei totalmente católico governando um país onde a maioria da população é puritana, Então, esse negócio aí não vai dar muito certo, não. E tanto que o Jaime I, ele vai perseguir os presbiterianos e os puritanos. E aí, ele morre, e quem vai ficar no lugar dele é o filho dele, o Carlos I. É no governo do Carlos I que vai acontecer a Revolução Inglesa ou Revolução Puritana, tá bom? São sinônimos, então tanto faz. Se você ouvir falar Revolução Inglesa ou Revolução Puritana, dá no mesmo. O que vai ser a Revolução Inglesa ou a Revolução Puritana? Vai ser justamente a briga entre o Carlos I e o parlamento. Porque o que acontece, gente? O Carlos I, ele era um monarca muito absolutista, extremamente autoritário. Ele fazia o que ele queria, o que dava na telha dele. Ele chegou a fechar o parlamento por 11 anos, ele não ouvia ninguém, ele governava a Inglaterra ao modo dele. E isso vai deixar muitas pessoas insatisfeitas, porque todo mundo quer ter um pouquinho de poder, todo mundo quer governar. Então ele vai deixar o parlamento satisfeito, porque ele não escuta ninguém, vai deixar a burguesia insatisfeita, porque a burguesia era uma classe social que estava emergindo ainda, Tinha surgido há pouco tempo, são os comerciantes que vão enriquecer. E aí o que acontece? Os burgueses, eles são ricos, mas eles não são nobres. Então, por causa disso, por não serem nobres, eles não vão ter esse direito da participação política. Então, os burgueses vão se juntar ao parlamento contra o rei Carlos I, contra o absolutismo dele. A gente também tem um grupo que é importante a gente falar, que é a Gentry. O que acontece com a Gentry? Não sei se assim se pronuncia, tá? Me desculpem, não falo inglês. Mas, enfim, a Gentry, ela também era um grupo de pessoas muito enriquecidas, donos de terras, mas não tinham título de nobreza. Também vão ficar contra o rei Carlos I. Porque, como eu disse, todo mundo quer ter um pouquinho de poder, todo mundo quer governar. E, além disso, o Carlos estava fazendo um governo péssimo, Porque ele fazia o que ele queria, mandava e desmandava, se achava o rei da cocada preta. Então, a Revolução Inglesa, ou Revolução Puritana, vai ser justamente isso. Vai ser o conflito entre o rei Carlos I e o parlamento. E uma das questões que pegou muito ele não ser aceito foi justamente ele ser declaradamente católico. Ele não escondia isso de ninguém. Ele era muito próximo de padres, de bispos, e aí as pessoas não entendiam, pensavam, caraca, a Inglaterra é puritana, anglicana, como é que o nosso rei,
ele é católico, né? Não faz muito sentido. E ele perseguia, mandou perseguir, mandou matar também muitos anglicanos. Então, não fazia sentido pro parlamento, além dele governar assim, uma forma de absolutismo extremo, não ouvindo ninguém. E aí, o que vai acontecer? Vai começar uma guerra civil dentro da Inglaterra. Então, de um lado, a gente vai ter a oposição, que é justamente os parlamentares, os puritanos, a gentry e a burguesia vão se unir contra o rei. E do outro lado, a gente tem o rei, que é continuar no poder, que é manter o regime absolutista, e do lado dele vai estar os católicos e a alta nobreza. E assim vai se formar o exército do rei e o exército do parlamento. E aí, enfim, vai começar o combate direto entre um exército brigando com o outro para ver quem vai ficar aí no trono inglês. E assim, a princípio, o rei Carlos I estava ganhando, disparadamente. Só que aí, o exército do parlamento viu que estava perdendo e vai surgir um cara, uma figura muito importante, chamada Oliver Cromwell. Ele vai ser chefe do exército do parlamento. O que ele vai fazer? Ele mesmo vai treinar os soldados, então ele vai reformular toda a política do exército, vai treinar os soldados com técnicas da melhor forma possível, muito treino militar, e assim o exército do parlamento vai ficar muito forte, e aí eles vão conseguir vencer o rei Carlos I. Essa guerra, essa briga entre o exército do parlamento e o exército do rei durou por 3 anos, e o exército do parlamento sai vitorioso. O que acontece? O rei Carlos I, ele perde, e aí ele vai fugir. Ele foge para a Escócia e vai pedir abrigo. Só que eu tô rindo, mas é de tristeza, gente, né? O bagulho é meio doido. O que acontece? Ele foge, vai para a Escócia, mas aí os próprios escoceses vendem ele para a Inglaterra, devolvem. A Inglaterra chega lá e fala: olha, eu sei que o Carlos I tá aqui, viemos buscá-lo, e a Escócia, tipo, de boas, vendeu lá, devolveu ele para a Inglaterra, e aí ele volta para a Inglaterra, ele é condenado por traição e executado. E assim, acaba o absolutismo inglês, e aí quem vai subir ao trono vai ser o Oliver Cromwell, porque ele foi muito importante nessa briga com o rei Carlos I. Por causa dele que o exército do parlamento venceu a Revolução Inglesa. E aí vai ser instaurada na Inglaterra a República Puritana na Inglaterra, ou como ficou conhecida, a República de Cromwell. Num primeiro momento, o Oliver Cromwell, ele governou junto com o parlamento. Então, ele ouvia os parlamentares e tal. Ele vai privilegiar muito a burguesia, claro, né? Porque os burgueses ajudaram muito ele, financiou o exército, enfim, e era interesse, né? Porque ter os burgueses ao lado, né, do Cromwell significava crescer a Inglaterra economicamente. Então ele desenvolveu bastante a economia inglesa e vai privilegiar os burgueses. Ele vai ficar no poder entre 1649 e 1658, só que depois ele dá uma doida, sabe? E aí ele para de governar junto com o parlamento. E aí ele vai virar um rei super autoritário, como era o Carlos I, que ele lutou tanto contra, para combater esse absolutismo. Tanto que ele vai virar um ditador e ele mesmo vai se declarar Lorde Protetor da Inglaterra. E ele vai dizer também que o cargo dele era vitalício, ou seja, ele vai ficar no poder até a morte dele e hereditário. Iria passar pro filho dele, o trono. Então, depois, ele passa a governar de uma forma absolutista. E aí, quando ele morre, realmente, o filho dele, o Richard Cromwell, vai assumir o trono inglês. Só que assim, o Richard não tinha o menor jeito para governar. Ele vai ficar só 6 meses no poder e ele mesmo vai abdicar do trono. E aí, o que o parlamento faz? O parlamento pensa assim: pô, não deu certo. A República de Cromwell não deu certo. Vamos voltar com a monarquia. E aí, vão chamar o Carlos II, ele mesmo, filho do Carlos I, que fugiu para a Escócia, enfim, que foi executado. Então, vamos chamar ele, o Carlos II, para ser o rei da Inglaterra. E aí ele aceita, então ele vai andar na linha, porque ele sabe que o pai dele foi executado, né? E ele não quer que isso aconteça com ele, então ele anda na linha, ele faz um governo tranquilo. Ele era muito católico, mais diferente do pai, que jogou isso aos 4 ventos, ele guardou a fé católica dele, e só foi revelado, enfim, no leito de morte dele, enfim, ele foi católico, mas ficou quietinho, né, porque não queria ser morto num país de protestantes. E depois, quando ele morre, quem vai assumir o trono inglês vai ser o irmão dele, o Jaime II. Por quê? Porque ele não deixa filhos homens, né, homens, perdão. Ele não deixou nenhum filho homem para assumir o trono inglês. E
aí o Jaime II vai assumir o trono inglês. Só que o parlamento vai começar a tramar para tirar a dinastia Stuart do poder, porque tanto Carlos I como o James II eram muito católicos e não tinha muito sentido reis católicos estarem governando um país de protestantes. Então o parlamento vai começar a tramar para tirar o Jaime II do poder e assim acabar com a dinastia Stuart. E aí o que o parlamento vai fazer? O parlamento vai chamar um cara, Guilherme de Orange, e vai falar assim: olha só, você quer ser rei? E aí o Guilherme de Orange vai falar: não, top, quero ser rei sim. Então, vem cá, vamos lá. E aí o parlamento e o Guilherme de Orange vão se unir e vão tirar o Jaime II do poder. E aí isso ficou conhecido como Revolução Gloriosa, porque não houve uma guerra, não houve uma gota de sangue derramada, graças a Deus. Eles simplesmente chegaram lá no castelo, no palácio, e falaram: Jaime II, levanta daí, agora o rei é o Guilherme de Orange, e Jaime II levantou, seguiu a vida dele e foi embora. Então por isso que foi uma revolução gloriosa. Não houve nenhum tipo de guerra, ninguém se machucou, foi bem tranquilo. Só que, o que acontece? Aí o Guilherme de Orange vai subir ao trono, só que quem vai mandar, na verdade, é o parlamento. Em 1689, ele vai assinar, o Guilherme de Orange, a Bill of Rights, que é a Carta de Direito, que está em vigor até hoje. Até hoje, a Bill of Rights está em vigor lá na Inglaterra. E o que isso vai fazer? Uma legislação que vai declarar a Inglaterra uma monarquia parlamentarista. E é assim até hoje a Inglaterra. Então, assim, a gente tem o rei, no caso era o Guilherme de Orange, mas quem mandava era o parlamento. E é assim até hoje. A gente tem a família real britânica, a Elizabeth está no poder, Kate Middleton, o príncipe William, enfim, todos os babados que a gente fica sabendo, né, do príncipe Harry com a Meghan. Só que quem manda na Inglaterra é o primeiro-ministro e o parlamento inglês, tá bom? É assim até hoje. E isso ficou conhecido como a Revolução Gloriosa porque não houve nem uma gota de sangue. É isso, gente. Falamos um pouquinho sobre a Revolução Inglesa. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Deixe seu comentário, deixe seu like e me segue lá no Instagram também, que é o @ThaiBritoMendes. E um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!